Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Chegamos à última aula, ao qual está com o título Os Sacramentais, mas eu diria que será um pouco mais incrementado do que apenas os sacramentais, porque aqui a gente vai lidar com os sacramentais para explicar o que são eles, mas a gente precisa saber que existem outras celebrações litúrgicas, que, por exemplo, a liturgia das horas e as exéquias, que acontecem e não estavam lá. Você pode ver que a gente falou de celebração eucarística, falou de matrimônio, não estava lá, nenhuma dessas duas, mas elas fazem parte das outras celebrações, a gente vai mencionar aqui, mas antes a gente precisa falar dos sacramentais, que não são sacramentos, mas também são instituídos pela igreja, que eles são uma imitação dos sacramentos, Para quê? São significados, efeitos, principalmente espirituais, obtidos para a impetração, para o pedido da igreja. Eles têm um objetivo a se atingir. Pelos sacramentais, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos e são santificados as diversas circunstâncias da vida. Ou seja, eles vão apoiar você que recebeu o sacramento a crescer e se santificar diante deles, diante desses sacramentais, vão fazer você crescer naquilo que a graça atual está agindo sobre o sacramento, então vai te ajudar na santificação. Sim, eles agem na graça atual. Esse é o negócio aí, Eles são instituídos pela igreja em vista da santificação de certos ministérios seus, de certos estados de vida, porque voto, olha lá os religiosos, é sacramental, de circunstâncias muito variadas, bem como o uso de coisas úteis aos homens. Segundo as decisões pastorais dos bispos, podem responder às necessidades, à cultura e à história próprias do povo cristão de uma região ou época. Compreendem sempre uma oração, acompanhada de um determinado sinal, como a imposição das mãos, o sinal da cruz, aspersão com água benta, que vai lembrar o batismo, mas não é o batismo. Dependem do sacerdócio batismal. Todo batizado é chamado a ser uma bênção. Você é chamado a ser uma bênção. Você é chamado também a abençoar. Veja, os pais abençoam os filhos. Eis porque os leigos podem presidir certas bênçãos. Isso são muito específicas. Eu não tenho aqui quais são, mas, por exemplo, a bênção de pai e de mãe. Quanto mais uma bênção se refere à vida eclesial e sacramental, tanto mais sua presidência será reservada ao ministério ordenado. Então aí, se for uma coisa mais pessoal, que está mais atrelada às ações da igreja, aí tem que ser padres e bispos. Os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, ou seja, eles não conferem graça santificante, eles conferem graça atual, então há um tempo delimitado para isso. Mas, pela oração da igreja, preparam para receber a graça e dispõem a cooperação com ela. Para os fiéis bem dispostos, quase todo acontecimento da vida é santificado pela graça divina, que ele flui do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Cristo, do qual todos os sacramentos e sacramentais adquirem sua eficácia. E quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e louvar a Deus. Sempre bom lembrar, nós temos lá, costumeiramente, dia de São Cristóvão, dá-se a bênção do carro. Em algumas missas específicas, o padre dá a bênção dos objetos. E quais objetos? Objetos de devoção, mas também objetos de casa. As pessoas levam lá a chave de casa, a chave do carro, a carteira de trabalho, que muita gente no dia 1º de maio costuma rezar, e aí levam a carteira de trabalho porque ela simboliza o trabalho. Hoje em dia tem muito trabalho que não se usa. Bom para quem não usa. A carteira de trabalho, mas ela fica ali de um modo simbólico. Recentemente, numa missa do dia 1º de maio, estava lá e o padre: levanta a sua carteira de trabalho. A pessoa não tinha carteira de trabalho, a pessoa tinha um registro dela, porque ela era MEI. O outro porque tinha uma carteira de trabalho eletrônica. É lógico que eles levantaram o celular. Então, para você ver que é só um simbolismo do trabalho.
E o padre rezou por essas pessoas. Teve gente levantando o currículo. O currículo não é o trabalho da pessoa, mas ali está designado as funções. Então o padre dá uma bênção específica para isso. 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Muita gente recebe, né, leva o animalzinho para receber a bênção para os animais. Né? Então, estas bênçãos costumam ter uma ação, podemos dizer assim, mais pastoral. Custo entender aqui, né, eu vou ver se tem mais alguma coisa falando de bênção, eu acredito que sim, mas assim, custa para mim classificar aí uma bênção para alguém que esteja, que não queira se converter. Né? A pessoa está num pecado grave e ela recebe, igual quando, se você lembrar que eu expliquei sobre o batismo, o que aconteceria se a pessoa não chegasse lá? Bom, a pessoa chegou disposta. Estou aqui porque eu quero me converter e tudo mais. Ela recebe o batismo e realmente todos os pecados que ela cometeu até aquele dia do batismo realmente são lavados. Porque ela chegou disposta, querendo se converter e tudo mais. Me parece que para a bênção vai acontecer a mesma coisa. Há uma disposição, há uma entrega, eu estou entregando os objetos, é lógico, o objeto não vai responder. Mas quando esta bênção é sobre uma pessoa que possui consciência, se ela não se converter, a bênção, ela é recebida, mas ela fica retida. É como se você fosse tomar banho com capa de chuva. Né? Vai sobre toda a capa, mas não entra água em você. Você tá com aquela capa, mas não é a capinha né, que vai só até a cintura. Não, é aquela capa que você põe até bota, né? Ela cobre até a sua cabeça e coloca uma máscara aqui, né? Protege. Aí você vai lá, entra no chuveiro e fica batendo na tua capa de chuva. Você poderia dizer, recebi a bênção. Mas você tá com a capa de chuva. Porque você não se converteu. Quer dizer, a bênção veio e ela vai passar. Então, cuidado. Eu entendo que é isso. Se eu estiver errado, padres, por favor. Aliás, se não falei nos outros capítulos, mas eu sempre deixei para dúvidas, questões e discordâncias, pode escrever nos comentários, pode me mandar recado. O padre, se ver este vídeo e entender que eu estou errado também nisto, ou errado em outras coisas, pode me corrigir tranquilamente e a gente ou tira o vídeo e grava novamente, né? Ou fazemos um vídeo de correção. Não tem problema nenhum, mas me parece que é isso. Toda a bênção é louvor de Deus e pedido para obter seus dons. São dons de Deus. Em Cristo os cristãos são abençoados por Deus, o Pai de toda sorte de bênçãos espirituais. É por isso que a igreja dá bênção invocando o nome de Jesus e fazendo habitualmente o sinal sagrado da cruz de Cristo. Algumas bênçãos têm alcance duradouro. Tem um alcance maior. Quais são? Agora tu vai ver. O que é? São aquelas consagrações de pessoas a Deus para reservar o uso litúrgico de objetos e lugares. Entre as destinadas às pessoas, não confundir coordenação sacramental, tá bom? Não confundir coordenação. Figuram a bênção do abade, da abadesa, de um mosteiro, consagração de virgens e das viúvas, rito da profissão religiosa e bênçãos para certos ministérios da igreja, leitores, acólitos, catequistas. Vocês sabem que catequista agora é vocação, né? Então, eu não vi, mas me parece que já exista algo específico para abençoar, né? Que seja já realmente definido pela igreja e tudo mais. Né? Estas situações aqui, esses ministérios, o ministério leigo não é igual aos ministérios que vai se ganhando. Por exemplo, os seminaristas ganham o ministério eleitor. Não é igual o leitor da missa lá, a pessoa que vai lá fazer a leitura. Não, ganha um ministério maior. Né? Inclusive o diácono, que é o ministro da palavra, só ele, quando ele está, é ele que lê o evangelho. Não é o padre nem o bispo, é ele, é o diácono que lê. É para você ver como a coisa é séria. Mas logicamente que pode haver essas bênçãos também para os leigos. Não tem o mesmo peso dos religiosos, não é uma consagração, igual a consagração das virgens, das viúvas e tal. Mas é uma bênção sim e tem o seu valor, tá bom?
Como exemplos daquelas que se referem a objetos, podemos citar dedicação, ou a bênção de uma igreja, um altar. Não sei se você já foi em missa onde há uma dedicação do altar, e aí o altar não pode ser modificado. Tem todo um sinal aí. Bênção dos santos óleos, que o bispo faz, dos vasos e vestes sacras, dos sinos. Existe a bênção do sino. Eu estive numa celebração que o padre deu a bênção, inclusive da porta, porque a igreja tinha feito uma grande reforma, então fez-se da porta e do sino da igreja. Abençoou o sino lá, tem que subir lá na torre, jogar água benta, bem legal, bonito demais. Quando a igreja exige publicamente com autoridade em nome de Jesus Cristo que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído ao seu domínio, a gente fala de exorcismo. Exorcismo é um sacramental, tem uma função incrível, faz algo incrível, porque mexe com o imaginário popular, é um sacramental. Jesus praticou, é dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Sob uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. Na celebração do batismo há um exorcismo lá, que inclusive a gente faz, o ato de renúncia ao demônio. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser praticado por padre. Só o sacerdote pode fazer, com a permissão do bispo. Existe muitas vezes na diocese um padre, 2, mas costuma ser um, que é o padre exorcista e que vai lá atender esses casos. Aí a coisa é séria mesmo. Aí a coisa é bem mais séria do que simplesmente uma opressão, que a pessoa pode estar acamada, pode estar numa certa depressão, ou em algumas situações que aparentemente seriam psicológicas, mas vê-se que nenhum tratamento psicológico, médico está resolvendo, aí vai o padre exorcista, percebe que tem alguma coisa infestando ali. Nele é necessário proceder com prudência, tá vendo? Verificou se foi psicólogo, foi psiquiatra, foi médico, não tem nada, não estamos resolvendo. Opa, deixa o padre. Vai o padre lá, começa a verificar também faz quase que as mesmas análises, aí, tem algo errado aqui. Aí vai lá e faz o exorcismo. O exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Bem diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso que primeiro vai médico, vai o doutor, vai o psiquiatra, vai o psicólogo, vai todo mundo lá. É importante, pois, verificar antes de celebrar o exorcismo se trata de uma presença de maligno ou de uma doença, porque às vezes se confunde, às vezes até na irritação da pessoa. Já viu alguém com dor, como a pessoa ficar ruim? Então tem que tomar cuidado, não levar o padre exorcista lá achando, é o demônio, tal. Não, o demônio nada, é dor no pé. Tô brincando aqui, mas só para você não. Então isso é feito com muito critério, muita seriedade. Além da liturgia sacramental e dos sacramentais, a catequese tem em conta as formas de piedade dos fiéis e da religiosidade popular. O senso religioso do povo cristão encontrou em todas as épocas sua expressão em formas diversas de piedade que circundam a vida sacramental da igreja, como veneração das relíquias, visitas a santuários, peregrinações, procissões, via sacra, danças religiosas, o rosário, medalhas, cerco de Jericó, tudo isso é sacramental. Eu não sei se as pessoas sabem a origem do cerco de Jericó. Eu não sei se nós estamos fazendo do jeito certo o cerco de Jericó. Eu sei que ele é um sacramental, porque a forma como ele surgiu foi uma forma que uniu piedades populares mais a adoração do Santíssimo Sacramento por uma quantidade determinada de dia, com uma função de: Senhor, nós estamos aqui sacrificando em oração ininterrupta, assim como no cerco de Jericó, aquele que está lá em Juízes, que eles passaram louvando por 7 dias pelas muralhas de Jericó para que o Senhor abrisse a barreira. Então agora para que abra as barreiras. Então é isso. Então são sacramentais. São sacramentais. Então as visitas a santuário, peregrinação, você vê, nós vamos fazer a peregrinação para a Aparecida, sacramental. Nós vamos visitar o santuário do Pai Eterno, sacramental.
Nós vamos distribuir para vocês a medalha milagrosa, sacramental. Vamos rezar o rosário, sacramental. Elas prolongam a vida litúrgica da igreja. Ela ajuda a celebrar melhor quando você vai para a missa. Ela não substitui, jamais substituirá. Entendeu? Entre rezar o terço e ir para a missa, você vai para a missa. Né? Mas você reza o terço antes da missa. Ajuda. Considerando os tempos litúrgicos, estes exercícios devem ser organizados de tal maneira que condigam com a sagrada liturgia, dela de alguma forma derivem, para que ela encaminhe o povo, pois que ela, por sua natureza, em muito o supera. Por exemplo, o Natal está chegando, vamos fazer a novena de Natal? Sacramental. Há necessidade de um discernimento pastoral para sustentar e apoiar a religiosidade popular. E, se for o caso, para purificar e retificar o sentido religioso, porque às vezes acontece do povo confundir, sei lá, festa de Santo Antônio, aí a galera fica com aquela mentalidade supersticiosa de que eu vou aqui porque eu quero arrumar uma namorada, então eu vou aqui agora colocar a mão no Santo Antônio para dar a namorada. Não é mágica o negócio, tá bom? Então tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. E fazer as pessoas progredirem no conhecimento do mistério de Cristo. Sua prática está sujeita ao cuidado e julgamento dos bispos, às normas gerais da igreja, e tem que assim ser até para corrigir excessos, porque podem acontecer. Povão, imagina, a galera inteira, missas e movimentos lotados, aí de repente vai ter alguns momentos de oração, sempre tem alguém que vai para o lado errado, né? Então é sempre bom. Então, a religiosidade do povo é um acervo de valores, que responde com sabedoria cristã às grandes incógnitas da existência. A sabedoria popular católica tem uma capacidade de síntese vital e engloba criativamente o divino e o humano. Cristo e Maria, espírito e corpo, comunhão, instituição, pessoa, comunidade, fé, pátria, inteligência, afeto. Essa sabedoria é um humanismo cristão, que não tem nada a ver com esses humanismos aí de só pensar no homem, que afirma radicalmente a dignidade da pessoa como filho de Deus e estabelece uma fraternidade fundamental. Ensina a encontrar a natureza, compreender o trabalho, proporciona as razões para a alegria e o humor, mesmo em meio a uma vida muito dura. Então, as devoções populares, elas ajudam as pessoas. Pessoa que às vezes tem tantas dificuldades de poder rezar o terço ali, em família, tá junto, ajuda muito as pessoas. Um outro sacramental que também ganhou muita projeção e é um tipo de consagração, mas não é uma consagração ou um voto religioso, é uma consagração pessoal, que é a consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Isso é um sacramental, é um voto que um leigo faz, não tem o mesmo peso de quem entra, por exemplo, para uma congregação religiosa e faz lá um voto para sempre, porque aí tem um outro peso muito maior. De tempo. Então isto ajuda, é importante conhecer. Por fim, além do que falamos, a igreja reza a liturgia das horas. A liturgia das horas, ela é feita pelos padres, ela é feita por todos os ministros ordenados, mas ela é recomendada aos fiéis que façam. Se você tem a oportunidade de fazer, faça a liturgia das horas. Leandro, o que é a liturgia das horas? Bom, a liturgia das horas vamos dizer assim, é um grupo de orações que, eu vou até ler aqui, no desempenho do mundo sacerdotal de Cristo, a igreja celebra a liturgia das horas, na qual, ouvindo a Deus que fala ao seu povo, fazendo memória do mistério da salvação, com o canto e a oração, sem interrupção, o louva e interpela para a salvação de todo o mundo. Ela é um conjunto de orações que seguem uma oração que poderíamos dizer da madrugada, que é a parte mais da palavra ali, e depois você tem separado por horas, que é as laudes, as médias, as vésperas, as completas. As médias tem 3 momentos, que seria 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde. Aí você tem as vésperas e depois as completas. Então, a cada momento existem um grupo de salmos, um grupo de leitura e alguns
leituras de evangelho, que seriam o evangelho da oração de Zacarias, do Magnífica e da oração de Simeão. Então você tem esses daí, o Benedictus, né? Aí você tem essas outras orações, né? O Magnífica e o Nunc Dimittis, que são essas 3 orações. E aí você tem diariamente essas orações, essas meditações, e elas acompanham o tempo litúrgico. Então a igreja, por exemplo, os padres têm a obrigação de rezar, né? E os fiéis são convidados, né? Os membros dos institutos de vida consagrada, sociedades apostólicas, eles rezam, né? Existem até alguns grupos de leigos, mas aí eles colocam como obrigação a oração das horas, a liturgia das horas, que tem que ser rezada, né? Mas para os leigos não há esta obrigação. Mas é bom conhecer, é legal. Eu sei que tem alguns grupos que rezam, grupos de leigos que rezam a liturgia das horas. E ele acompanha o tempo litúrgico. Então ele acompanha, por exemplo, agora na quaresma, ele também tem as orações quaresmais. Então ele também vai ter palavras de acordo com o momento, com a época, com o evangelho e tudo mais. E as meditações. Tá bom? Por fim, existe uma outra celebração que não é um sacramento, mas que é feita, que é a exéquia, que é a celebração dos funerais, né? Os funerais cristãos são a celebração litúrgica da igreja. O mistério da igreja tem em vista tanto exprimir a comunhão eficaz com o defunto, como fazer comunidade reunida participar das exéquias e anunciar a vida eterna, né? Os diferentes ritos dos funerais exprimem o caráter pascal da morte cristã e respondem a situações e tradições de cada região, mesmo com relação à cor litúrgica. É porque, eu não sei se vocês sabem, no Japão, exéquia se celebra de branco. No Brasil se celebra de preto ou roxo, né? Mas aí é o significado da cor que tem para cada local, né? Então, nós temos o rito das exéquias da liturgia romana, que propõe 3 tipos de celebração funeral, correspondendo aos lugares onde acontecer: na casa, na igreja e o cemitério, segundo a importância que a ele atribuem a família, os costumes locais, a cultura e a piedade popular. Este esquema é, aliás, comum a todas as tradições litúrgicas e compreende 4 momentos principais: acolhimento da comunidade, né, uma saudação de fé que abre a celebração. Os familiares do defunto são acolhidos com uma palavra de consolação, quer dizer, o padre vai realmente fazer a acolhida para as pessoas que lá estão, principalmente para a família, vai colocar todo mundo para orar, né, para se preparar, e vai fazer a liturgia da palavra, segundo momento. É uma preparação atenciosa, rigorosa, para evitar, né, gênero literário de elogio fúnebre, excessos, adulação, nada disso tem que estar lá. E também tem que tomar cuidado, né, para não falar, sei lá, exagerar em algum comentário ou fazer alguma coisa assim, mas sim rezar realmente pela alma da pessoa. Até porque muitas vezes tem fiéis pouco assíduos no velório, porque vão todos os amigos da pessoa e nem todo mundo é cristão. Então tem que haver alguma coisa bem preparada. Há um sacrifício eucarístico se a celebração se realizar na igreja. A Eucaristia é o coração da realidade pascual da morte cristã. Então aí é o tal da celebração de corpo presente, né? Então o que a igreja exprime? A sua comunhão eficaz com o defunto, oferecendo ao Pai e ao Espírito Santo o sacrifício da morte e a ressurreição de Cristo. Ela lhe pede que seu filho seja purificado de seus pecados e suas consequências e seja admitido à plenitude pascal da mesa do reino. É pela Eucaristia assim celebrada que a comunidade dos fiéis, especialmente a família do defunto, aprende a viver em comunhão com aquele que dormiu no Senhor. Aspas aí, tá? Porque quem morre não dorme, né? Como eu disse, a alma vai para o juízo particular, depois vai para o seu destino, comungando do corpo de Cristo, o corpo que está dormindo, tá? O corpo de Cristo, do qual é membro vivo e rezando a seguir por ele e com ele. O adeus ao defunto é a sua encomendação a Deus pela igreja. Este último adeus, pelo qual a comunidade cristã saúda um de seus membros antes que o corpo dele seja levado à sepultura. A tradição bizantina exprime pelo beijo de adeus ao falecido. E aí, com isso, essas celebrações que costumam ter essas partes, e principalmente quando tem a celebração dentro da igreja, que é
chamado de celebração de corpo presente, né? Então aí ocorre realmente a Santa Missa, junto disso as exéquias, né? Rezando lá pela alma do falecido. E com isso a gente completa aqui o curso sobre os sacramentos. Eu não sei se ainda existem dúvidas, né? Mas se houver, você pode fazer, a gente pode fazer mais alguns vídeos, né? Eu acredito que tenhamos assim tirado as dúvidas de muitas pessoas que às vezes ficam, pode isso, pode aquilo, será que isso é aquilo, será que isso é aquilo outro? Eu tentei abordar para além dos sacramentos, além da explicação que o catecismo dá, e trazer situações particulares que vocês podem passar. Ainda passamos até a questão burocrática dos documentos, né? E nas aulas extras até explicamos algumas questões que muita gente às vezes fica com dúvida. O que é estado de graça? Né? Por que o corpo, né? Se a gente recebe o batismo e diz que a nossa alma restaurou com a graça santificante, porque o mesmo não acontece com o corpo, né? Falamos das vocações religiosas, dos padrinhos de casamento e explicamos todos os 7 sacramentos, né? Dando a natureza, a função, o que é, para que serve, como funcionam. E eu espero que você tenha entendido e que este curso tenha sido né, de grande ajuda para todos vocês, ou sei lá, para aqueles que já conheciam, já sabiam, mas puderam reformular, compreender melhor algum sacramento que estava às vezes na dúvida e que ajudou na dúvida desse irmão. Eu espero que você tenha compreendido, aprendido um pouco mais e eu tenha colaborado com o teu crescimento espiritual, né? Que todos os irmãos então possam a partir daí participar melhor do mistério cristão, dos sacramentos, viver melhor os sacramentos e buscá-los, viver na sua integralidade e buscar realmente a santidade. A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.